Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar notação científica e vamos começar dando uma olhada nas potências de base 10, que são as potências cuja base é 10, mas a gente só vai analisar essas potências com expoente inteiro. Ok? Vamos então analisar alguns exemplos. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e 10 elevado a menos 1, a menos 2 e a menos 3. Vamos então ver quanto é que dá. 10 elevado a 1 é simples porque a gente sabe que qualquer número elevado a 1 dá ele próprio. Então, 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Preste atenção aqui, ó. Quando a gente tem 1 no expoente, nós temos um zero. Quando a gente tem 2 no expoente, nós temos 2 zeros. E vamos ver que quando tiver 3, será 3 zeros, 4, 4 zeros e assim por diante. Então, 10 ao cubo vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 vezes 10 é 100. Repete, vezes 10. E 100 vezes 10 é 1000. Nós temos então 3 zeros. Assim, à medida que nós acrescentamos 1 ao expoente, nós acrescentamos um zero no número final. Vamos então ver aqui com o expoente negativo. 10 a menos 1 é 1 sobre 10, que é a 10ª parte de 1, que a gente representa por 0,1. 10 a menos 2 é 1 sobre 10 ao quadrado, que é 1 sobre 100, que é igual a 0,01, que é como se fosse a 10ª parte de 0,1. Ou seja, a nossa vírgula está andando, entre aspas, para a esquerda, e a gente sempre está acrescentando um zero à esquerda do 1. Então, no 10 a menos 3, nós vamos ter 0,0, que a gente já colocou aqui, mais um zero, 3 zeros e 1. Tudo bem assim? No próximo quadro, vamos ver a multiplicação por uma potência de 10. Essa potência de 10, eu vou representar por 10 elevado a x. Ou seja, multiplicação por 10 elevado a x, com x pertencente ao conjunto dos números inteiros, ok? Vamos então ver alguns exemplos também. A gente vai ver 4,52 vezes 10 elevado a 1, 3,973 vezes 10 elevado a 2, 0,5973 vezes 10 ao cubo e 64 vezes 10 à quarta. Bora analisar aqui então. Quando a gente multiplica por 10 elevado a 1, é a mesma coisa que está multiplicando por 10. Nesse caso, nós deslocamos a vírgula uma casa para a direita. Então, 4,52 vezes 10 elevado a 1 dá 45,2. A nossa vírgula fez esse salto. Ela andou uma casa para a direita. E essa lógica segue. No caso de multiplicar por 10 ao quadrado, a nossa vírgula vai andar 2 casas à direita. Então, 1
2. Isso vai dar, então, para 3,973 vezes 10 ao quadrado, 397,3. Agora, vezes 10 ao cubo. Como é 10 elevado a 3, a nossa vírgula vai andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, a gente vai ter 597,3. No nosso último exemplo, a gente tem 64 vezes 10 a quarta. Nesse caso, a gente apenas acrescenta os zeros, pois não temos vírgula, então fica 64, 10 a quarta, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 640 mil. Agora, com o expoente negativo, a gente vai analisar 593 vezes 10 a menos 2, 2.429 vezes 10 a menos 1, 73.854 vezes 10 a menos 3 e 398 vezes 10 a menos 4. Olha só, então, uma analogia interessante. Quando a gente multiplicou por um expoente positivo, a nossa vírgula foi deslocada para a direita. No caso de a gente utilizar o expoente negativo, a nossa vírgula vai andar para a esquerda. No caso de termos um número que não possui vírgula, ou seja, que não possui uma parte decimal, nós vamos escrevê-lo. Espera ainda, vamos botar branco aqui. Como se ele tivesse uma vírgula, ou seja, 593,0, que é a mesma coisa que 593, vezes 10 a menos 2. Agora, ao invés da vírgula andar para a direita, ela anda para a esquerda e o número decresce. No nosso caso, de 100 vezes 10 a menos 2. Então, vai ficar, a vírgula vai andar 1, 2 casas. Então, nós vamos ter 5,93. Vamos proceder, então, da mesma forma para os outros números. Só que agora a gente não precisa colocar esse vírgula zero aqui. A gente supõe que tem uma vírgula aqui logo e faz ela se deslocar. Aqui, considerando como se tivesse uma vírgula aqui, hipotética, nós temos 10 a menos 1. Então, a nossa vírgula anda apenas uma casa. Isso vai dar para o nosso número, para o resultado, 242,9. Rapidinho agora. A gente está multiplicando por 10 a menos 3, a nossa vírgula vem 1, 2, 3 casas para a esquerda. Vai ficar, então, 73,854. Mais uma vez. Agora a nossa vírgula vai andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. E a gente vai ter que colocar um zero, porque aqui não tem número. Então fica 0,0398. A gente colocou esse zero aqui porque não tinha mais nada aqui. Era como se fosse 398 com um zero na frente, o que não deixa de ser 398. Agora a gente vai ver o que é a notação científica propriamente dita. Notação científica. É uma maneira de representar os números em forma de potência da base 10 vezes um determinado número. E esse número eu vou chamar de A. Está aqui, notação científica. Ele vai ser vai ser o número, a notação científica, da forma A vezes 10 elevado a x. Preste bem atenção agora.
com A maior que 1, aliás, maior ou igual a 1 e menor que 10, e x pertencente ao conjunto dos números inteiros. A gente já estudou como eram as potências de 10 com x, o expoente inteiro. Agora a gente vai vê-las de uma forma diferente, multiplicadas por um número a, sendo que esse a é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, alguns exemplos de números em notação científica seriam 9,3, 9,93 vezes 10 a 8. Ó, o 8 é inteiro e o 9,93 é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Outro, 4,25 vezes 10 elevado a 23. É uma forma de representar um número em notação científica. 4,25 é maior ou igual a 1 e menor que 10. E 23 é inteiro. Mais um número, 1,47 vezes 10 a menos 78. Menos 78 é inteiro. E 1,47 é maior ou igual a 1 e menor que 10. Outro, 1 vezes 10 a menos 7. O 1 também está incluso aqui. Agora, vamos fazer alguns exemplos em que a gente vai transformar um número para a expressão de notação científica. Exemplos. Olha só, vamos pegar o número 734.590 e vamos colocar esse número para a forma de notação científica. Vai ficar então, vamos fazer da mesma forma que fizemos anteriormente. Vamos supor que há uma vírgula aqui no final e vamos fazer ela se deslocar, no caso do nosso número, para a esquerda. Deslocando ela para a esquerda, nós vamos ter 1, 2, aliás, deixa eu fazer aqui de amarelo para ficar mais bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5. Por que até 5? Porque aqui nós temos um número maior ou igual a 1 e menor que 10, que ficaria 7,3459. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Assim, esse número em notação científica fica 7,3459 vezes 10 elevado à quantidade de casas que nós andamos. Como nós deslocamos a vírgula para a esquerda, esse número é positivo. Então, fica 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 5. Positivo. Agora, vamos ver um exemplo em que nós vamos deslocar a vírgula para a direita. Vai ser o número 0,000964. E agora vamos colocá-lo na forma de notação científica. Ele fica então, vamos deslocar a vírgula para a direita para obtermos um número maior ou igual a 1 e menor que 10. 1, 2, 3, 4. Pois nós já temos 9,64, que é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Vai ficar então, aqui é só igual. E o nosso número fica 9,64 vezes 10 elevado a menos 4. Pois nós andamos com a vírgula para a direita. 4 casas. 1, 2, 3, 4. Quando a gente desloca ela para a esquerda, o expoente que a gente coloca é positivo. Quando a gente desloca ela para a direita, a gente coloca um expoente negativo. Agora vamos ver um pouco, uma introdução, ou enxergar de uma forma simples, a parte de ordem de grandeza. Ordem de grandeza.
Os matemáticos discordam sobre a definição de ordem de grandeza. Aqui, nós vamos estudar a definição mais simples, que é a seguinte. Vamos pegar o exemplo anterior, 7,3459 vezes 10 à quinta e 9,64 vezes 10 a menos 4. Então, para nós, ordem de grandeza vai ser o expoente do 10, aqui o 5 e o menos 4. Vai ser o expoente do 10, como eu disse. Deixa eu mudar a cor. Certo, o expoente do 10, não mudou. Pronto, agora está branco. Vai ser o expoente do 10 de um número escrito em notação científica. Ou seja, para calcular a ordem de grandeza de um número, nós vamos levá-lo à notação científica, como esses dois exemplos, e olhar o expoente do 10. Aqui, a ordem de grandeza é 5. E aqui, a ordem de grandeza é menos 4. Sendo que essa é uma análise muito simples do assunto ordem de grandeza. Há outras formas de enxergar isso, certo? Mas aqui nós só veremos essa. Ok? Bem, aqui encerra a nossa aula. Meu nome é José Neto. E eu gostaria muito que vocês olhassem os exercícios resolvidos para praticar. Até mais, pessoal!